me chamo Taru, eu tenho 26 anos. Eu sou uma multiartista trans não binária do município de Viana, em específico do bairro Bom Pastor. Faço parte do coletivo Cultura Bom Pastor, que é o coletivo que dirige, né, e organiza o Slam Bom Pastor. E também sou professora de educação física no município de Viana, né? Além de publicitária de formação. O Slam Bom Pastor, ele é uma competição de poesia falada, né, que surgiu no bairro Bom Pastor, por isso que ele tem esse nome, Slam Bom Pastor, por ser no bairro Bom Pastor, né? Ele surgiu aí em meados do ano de 2022, em caráter demonstrativo, então foi quando a gente queria mostrar um pouco sobre o que era poesia falada, como funcionava a competição de poesia. Em 2023, ele passou a ser mais movimentado para a competição, né? E veio a se efetivar em 2024, que foi quando a gente conseguiu mandar o primeiro representante para o estadual. Em 2025, já tem sido o ano que o Slam Bom Pastor, enquanto organização, tem tentado experimentar algumas outras modalidades ou formatos, né, de slam, para tentar trazer outros tipos de performances, ou então outras reflexões aí poéticas e artísticas dentro da nossa modalidade de competição mesmo. A importância do Slam Bom Pastor, assim como do coletivo Cultura Bom Pastor, né, acontecer em específico na região central de Viana, que é a região do bairro Bom Pastor, do centro de Viana, né, é porque quando a gente foi criado, a gente parou, pensou o coletivo, pensou o slam, foi exatamente refletindo naquilo que a gente sentia falta, né? E quando a gente começou a ver aquilo que a gente sentia falta enquanto um coletivo, e isso eu falo de um coletivo de amigos e não um coletivo de cultura ainda, a gente começou a observar que a gente sentia muita falta de cultura, de lazer, de espaços assim que a gente pudesse colocar nossa mente em um outro ambiente que não fosse aquele ambiente de sair para trabalhar, do trabalho eu vou estudar, do estudo eu volto para casa para dormir e sair para trabalhar de novo. E quando a gente começou a observar essas ausências, a gente precisa trazer para cá, né? E hoje, levar essa ausência, né, o que a gente sentiu falta para a nossa comunidade, tem uma realização pessoal, que é a gente conseguir ver hoje aquilo que a gente sempre sentiu falta, mas também tem a realização de trazer novas perspectivas para a nossa própria comunidade, né? Assim, na última edição de evento que a gente fez, a gente teve menor do próprio bairro batalhando, recitando poesia. Isso é algo muito novo, sabe? Principalmente para nossa região. É algo que a gente não tinha, que era tudo muito distante. E aí voltar para Viana hoje, trazer o slam, o coletivo de cultura da forma que ele vem, é importante para que a gente mostre que é possível, né? Que existem outras possibilidades também. Dispara o amor! Slam! Bom Pastor! Slam! Bom Pastor! Carão! Eu nem sei mais o que eu tô falando, é que meu coração tá ditando e eu anotando. Perdoa se tiver alguma palavra fora do lugar. Atualmente, o Slam Bom Pastor traz de diferencial, assim, né, que eu observo, junto com o coletivo, é a questão de se arriscar com novas modalidades de competição. A gente trouxe aí, esse ano de 2025, uma edição de poesias rapidinhas, então eram poesias aí de aproximadamente 10 segundos. Trouxemos uma edição de competição em formato de desafio, em que um poeta desafiava o outro. E agora que a gente está partindo para um desafio que é uma edição de autotune, né? Então a gente vai tentar dar uma arriscada de alguma forma, assim, para tentar trazer um outro processo criativo no momento de construção, não tentando fazer com que o slam se torne uma modalidade de autotune, não é esse o objetivo, mas para trazer uma nova perspectiva, assim, né, de sensibilidade criativa, digamos assim. Além disso, atualmente, o Slam Bom Pastor tem sido o slam que tem conseguido recursos, né, por meio de editais de financiamento à lei de incentivo, então tem conseguido dar caixeira aos poetas. Isso é muito importante, né, porque garante aquela questão do transporte, da alimentação, por meio de financiamento público, que é o retorno do nosso dinheiro. Estar em Viana e conseguir recursos, né, de lei de incentivo, principalmente, tem sido muito importante para que o slam ele seja mantido, né? A gente vem do município de Viana, a gente vem de uma geração que teve o retorno da Lei Aldir Blanc lá em 2020, com mais quantidade de projetos a serem premiados do que de inscrições. Então, assim, a gente vem de um município que ele carecia também de agentes culturais, né, de inscrições em editais de cultura, e hoje a gente consegue desenvolver um pouco melhor e ver, inclusive, uma concorrência maior, que é muito feliz para o nosso município, e conseguir esse acesso
é exatamente o que garante que a gente mantenha nossas atividades, né? Manter as atividades enquanto um coletivo independente é muito difícil. E aí, no início do Islã Bom Pastor, a gente conseguiu observar isso muito bem. Porque quando a gente chegou, era meio que isso, esse afastamento de... o Islã, ele não é pra gente. E só depois de um tempo que eles começaram a entender isso. E eles só foram entender quando a gente começou a ter recursos. Porque foi o recurso que fez com que a gente conseguisse fazer edições assim, mais bem elaboradas, que tornasse a edição um pouco mais atraentes, né, para a própria comunidade, trazer de alguma forma algo da comunidade que trouxesse o público, como por exemplo, colocar DJ local para tocar um funk depois do Islã, que foram algumas estratégias que a gente teve, que era a estratégia de trazer a comunidade para eles verem que não, olha só, isso aqui é nosso, é pra gente, sabe? Esse acesso também é nosso. E a importância da lei de incentivo e de alcançar essas leis está exatamente nisso, né, de tornar possível esse alcance da comunidade aí. A edição do Islã Bom Pastor mais especial pra gente do coletivo, e eu falo enquanto coletivo porque a gente já conversou sobre isso, foi a primeira edição que a gente fez com lei de incentivo, com financiamento de lei de incentivo. Essa edição aconteceu em abril de 2024. Foi uma edição que a gente levou 12 poetas capixabas, assim, por meio de seletivas, né? Com exceção dos poetas convidados, que foram poetas do município de Viana. Convidamos uma batalha que levou 16 MCs para um dia, assim, que começou às 4 horas da tarde, foi até 11 horas da noite, com muita poesia, com batalha de rima, com apresentação de dança, de um jeito que a nossa comunidade nunca viu. Foi, ao mesmo tempo que foi a edição mais especial para mim e para o coletivo, a que mais marcou foi essa, porque a gente conseguiu colocar várias pessoas para serem ouvidas em um espaço que isso não era muita realidade, assim, sabe? Várias pessoas de vários espaços diferentes que representam várias pautas diferentes. Nós tivemos pessoas cis e héteras, mas tivemos pessoas bissexuais, gays, lésbicas, travestis, não binárias, tudo ocupando o mesmo palco, no mesmo evento, em uma comunidade que, tipo, quando a gente criou o Islã Bom Pastor como demonstrativo em 2022, a gente tinha medo de convidar pessoas LGBTs por não saber como elas seriam recebidas, sabe? Então, foi uma edição que me marcou muito, assim. Hoje eu acordei pra vida e cansei de ser palhaço. Cansei de abaixar a cabeça e aceitar o esculacho. Do iceberg na minha vida, eu não mostrei a parte de baixo. E pra viver na minha pele, mané, tem que ser muito, mais muito, mais muito baixo! A permanência de pessoas LGBTs dentro da cena do Islã, ela é uma parada que eu sempre bato muito martelo, assim, né? Porque é uma coisa que me pega muito. Por muito tempo mesmo, eu sempre questionei o fato de que nas competições de poesia, enquanto eu estava como competidora, eu geralmente era a única pessoa trans recitando. E convenhamos que eu sou uma pessoa trans não binária que tem uma passabilidade social muito grande, sabe? As pessoas me olham na rua e veem no máximo um homem gay, entende? E isso é uma coisa que eu sempre questionei muito, porque a cena do Islã é uma cena que sempre se abraça e que sempre busca levantar essa pauta de que é para todo mundo e todo mundo vai ser sempre muito bem recebido. E quando a gente observa essas faltas, né, que eu sentia e que eu sinto de pessoas LGBTs recitando sobre ser uma pessoa LGBT, de pessoas trans ocupando os slams e recitando sobre ser um corpo trans dentro da cena e dentro dessa sociedade que é completamente transfóbica, né? A gente vive no país que por 16 anos consecutivos mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, trazer o Islã como uma possibilidade de garantia de existência dessas pessoas é também mostrar que há a possibilidade de ser ouvido. E o Islã ele foi importante para mim nesse sentido, né? Eu sempre escrevi poesia depois que eu conhecia a poesia, né? Não nasci escrevendo poesia, mas eu sempre escrevi poesia e só fui recitar depois de muitos anos. Foi tipo 6, 7 anos depois que eu escrevi a poesia que eu fui recitar a primeira vez, influenciado pelo coletivo lá de Viana, que é o Cultura Betânia. E quando eu vi que o Islã estava ali para me escutar, eu comecei a ver que era possível que eu falasse algumas coisas que eu não falava pra ninguém. Eu venho de uma realidade que eu fui expulsa de casa 2 vezes, né? Então eu tive que passar pelos desafios de morar sozinho, de ter que trabalhar e me sustentar de uma forma inesperada de um dia pro outro. E aí encontrar dentro do Islã um espaço que eu pudesse falar, ser ouvido e ao mesmo tempo ser abraçado foi muito importante. Porém também não dá pra gente pensar que é lindo e fácil, né? É desafiador e é difícil. A gente vive o Islã e o Islã ele é um movimento de rua, né? E é muito difícil falar um pouco sobre isso, mas é muito real.
pessoas LGBTs e, sobretudo, pessoas trans sofrem muito dentro do movimento hip hop, sabe? Sofrem muito. E eu sempre tento fazer com que o Islã Bom Pastor seja um pouco mais confortável nesse sentido. Porque é comum que as pessoas estejam lá. É comum que pessoas trans estejam dentro dos slams, é muito comum que pessoas trans estejam dentro das batalhas. Mas ao mesmo tempo que é muito comum essas pessoas estarem lá, é muito comum essas pessoas sofrerem alguns tipos de represálias dentro desses mesmos espaços. Isso não é pelas pessoas que movimentam aquele espaço, é pelas pessoas que frequentam esse espaço. Isso dói muito, porque é isso que às vezes faz a gente não querer aparecer nesses espaços de fala e de escuta, né? Eu sou uma pessoa que eu venho do Islã e que eu luto pelo Islã desde que eu conheci o Islã e me apropriei do Islã, assim. Só que ao mesmo tempo eu vejo muitos episódios em que é exaustivo ser a mesma pessoa falando a mesma coisa sempre e as coisas não mudarem e continuarem sempre sendo as mesmas coisas. É difícil, é doloroso a gente ser uma parcela mínima dentro da cena do Islã que representa a bandeira trans e às vezes a gente ser convidado para um evento e se questionar se a gente está sendo convidado porque nós somos bons artistas ou porque nós somos pessoas trans. E eles querem que tenha uma pessoa trans ali para levantar a bandeira de que existem pessoas trans naquele espaço. Esses questionamentos são questionamentos que eles surgem mesmo, sabe? E que eles surgem porque a gente sente a diferença de tratamento das pessoas com a gente, sabe? Não são todos, não é a totalidade das pessoas que tem desprezo com a gente, e não é a maioria também, mas só que dói ver isso acontecer, sabe? E ao mesmo tempo disso, me faz questionar por que outras pessoas não estão lá, por que elas não chegam e por que elas não sentem que aquele espaço também é confortável para elas, sabe? Porque é sempre as mesmas pessoas, no máximo 5, e ainda assim que vão em eventos quebrados. E aí, cena? Quando a nossa ausência te incomoda, você realmente se preocupa ou só finge que se importa? Ei, me fala, eu quero te escutar, porque em todo Islã só tem má fé ou eu de pessoa trans pra recitar? A cena do Islã capixaba, ela é uma cena rica e forte. Só que ela é carente de muitas coisas. Ela é carente de financiamento, que é necessário. Ela é carente de atenção, ela é carente de suporte. Ela é carente de pessoas que botem fé na movimentação. Isso, por muitas vezes, faz com que as organizações acabem se desmotivando mesmo, sabe? Do que tem se planejado, assim. Tem pessoas engajadas, tem pessoas que têm interesse de aprender a movimentar a cena do Islã, sabe? Só que a gente vive uma realidade de um salário mínimo de R$ 1.500, em que tudo é muito caro e que em algum momento da nossa vida a gente tem que se deparar com a ideia de que eu preciso escolher entre trabalhar e ter o meu sustento ou continuar com uma organização independente. A cena ela é rica e é muito grandiosa, mas ela é carente de várias coisas, assim, que infelizmente a gente, enquanto organização, a gente, enquanto quem movimenta a cena do Islã, não consegue atender, porque não dá pra partir da gente. É exatamente a carência que faz com que a gente tenha que se movimentar de outras formas, sabe? A poesia é a arma que dispara o amor. O grito do Islã Bom Pastor fala que a poesia é a arma que dispara o amor. Islã Bom Pastor, Islã Bom Pastor. E aí, quando a gente pensou esse grito, e aí a gente foi conversando lá no coletivo, a gente pensou exatamente na ideia do contexto de vulnerabilidade, né? Tipo, a gente vem de uma comunidade periférica que é vulnerável, né? E eu costumo dizer muito que eu não recito poesias de amor porque eu não consigo recitar sobre aquilo que eu não recebo ou que eu não conheço. E quando eu conheci o Islã, eu comecei a conhecer um pouco daquilo que eu amo. E eu não falo sobre um amor romântico, eu não tô falando sobre criar um relacionamento afetivo para um casamento. Eu tô falando sobre ser amado, sabe? Aquela sensação de que você pode contar com alguém e de que se você estiver em um estado de frio, você vai ter aquele abraço que te esquenta. Ou então de que se você estiver em um momento de insegurança, você vai ter aquilo que você pode se abraçar. E não necessariamente isso que você pode se abraçar precisa ser uma pessoa, né? O Islã também se apresenta como esse espaço. E o Islã Bom Pastor, ele tenta trazer exatamente essa perspectiva, né? Do compreender como a gente também pode se disparar amor um pro outro. Não apenas essa questão do ódio ou dos dedos ou
da insegurança ou... Enfim, tudo aquilo que aflige a gente, que deixa a gente mal, né? A gente pode se disparar coisas boas. E é isso que o Islamopastor tenta trazer, assim, eu acredito. Conta a história de uma bicha não binária que por muito tempo foi desacreditada, que do seu irmão só levava rajada. E como se não pudesse piorar, sua mãe fia e não fazia nada. Eu gostaria de dizer que é muito importante que todos os corpos sejam respeitados e, ao mesmo tempo, é muito importante que corpos trans sejam respeitados e incluídos nos espaços. E quando eu falo incluídos, eu não estou falando de colocar aquela pessoa ali e falar, você está aqui. Eu falo sobre trazer essa pessoa e fazer com que ela se sinta pertencente a esse espaço, né? Não falo só sobre o Islã, mas eu falo sobre uma sociedade no contexto geral. A luta pela existência de pessoas trans não é a luta apenas de pessoas trans. Pessoas cis e, sobretudo, pessoas cis héteros precisam lutar pela existência de pessoas trans, porque pessoas que matam pessoas trans não são pessoas trans. É isso. O Islã Chamego, ele surge, querendo ou não, de um incômodo, né? De um incômodo no sentido da gente estar desconfortável com aquele ambiente, com aquela cena do que estava acontecendo, e a gente queria proporcionar outras coisas. Ele nasce com uma visão de apresentar algo que não estava sendo apresentado antes, tá ligado? Foi no Islã, se eu não me engano, em 2018 ou 2017, nunca lembro, no Viradão Cultural aqui no centro de Vitória, eu e o João Martins, boladão que a gente tinha perdido. E nesse dia a gente foi os únicos que não falamos, tipo, de militância. E por coincidência, as nossas notas foram as mais baixas. E a gente lá, boladão já, vindo aquele Islã ruim também. E aí a gente até falou, mano, vou escrever só poema de amor agora, ou escrever poema só pra quem me ama. A gente sentiu que a gente precisava criar um espaço pra poder falar sobre o Islã. Sobre amor, né? Sobre afeto. A gente pensou isso, falou, então vamos falar de amor. A gente precisa falar de amor. Que em 2018 também o bicho tava pegando aqui no centro de Vitória, então falar de amor era uma parada muito importante. E a gente não tinha espaço para falar sobre isso em islãs convencionais. Então o Islã Chamego, ele nasce com esse intuito de ter um espaço para as pessoas poderem falar sobre a pessoa que gosta, sobre a pessoa que traiu, sobre a pessoa que tá amando no momento, sobre a pessoa que já amou no passado. Muita gente depois vai falar que o nosso movimento que a gente fez foi um movimento revolucionário. Naquele momento a gente jamais pensaria sobre isso, a gente pensaria que é meio maluquice. Era uma parada que ninguém tinha feito aqui no estado, então a gente não sabia qual era o caminho. Então era o famoso dar o tiro no escuro. O nosso primeiro lugar ocupado foi a Praça dos Namorados, e no momento que a gente começou era muito interessante, e tá aqui hoje é até nostálgico, porque foi através disso que a gente conseguiu ter a percepção da ocupação da cidade. Quando o chamego nasce, as pessoas que não conseguiam recitar poesias de amor nos islãs convencionais tiveram esse espaço só para falar de amor, para falar de chifres, poesia de geral, tá ligado? Poesias das coisas que perpassam as nossas vidas de forma sentimental mesmo. E aí, então, tipo, em janeiro de 2019, começa essa trilha, né, essa saga do Islã Chamego na Praça dos Namorados. Talvez não tivesse um lugar mais sugestivo, com um nome mais sugestivo do que a Praça dos Namorados pra gente poder realizar isso. A gente só foi fazendo. E quando a gente começou a perceber, o Islã Chamego tinha se tornado um lugar, onde quando você estava começando a se relacionar com uma pessoa, você chamava aquela pessoa para ir pro Islã Chamego por você, tá ligado? E além de falar sobre afeto, também criaram um ambiente que fosse afetivo, que as pessoas chegassem e se sentissem bem, se sentissem confortáveis para poder falar, se sentissem acolhidas. Só que falar de amor não é uma parada fácil. Nem todo mundo quer falar de amor ou consegue falar de amor. Até porque falar de amor é uma parada muito ampla, né, mano? Não é só o amor romântico. Também tem a parte da sofrência, também tem a parte, meu periquito morreu, meu gato morreu, ou uma parada que a mãe não é presente, ou o pai não é presente. Então não é fácil falar de amor. O Chamego ensinou muito a gente a amar e a olhar de fato essas coisas boas. Mas até essas coisas boas chegarem, a gente precisou
expelir muitas coisas ruins que estavam dentro da gente. Eu, como organizador, vi aquilo ali e consegui também entender várias paradas que eu não conseguia entender. Principalmente a minha relação com a minha família. É muito importante ver que não é só eu que enfrento essa relação de distanciamento, tá ligado? Então, quando eu vejo uma pessoa que também tá passando essa mesma situação, aquilo ali também me ajuda muito, me ajudou muito. Então, eu acho que a melhor maneira de falar sobre como o Slam Chamego ajudou outras pessoas é falando como o Slam Chamego me ajudou, porque eu tenho certeza que se eu, como organização, foi ajudado, qualquer pessoa que estava ali no meio também foi ajudada. Isso é Slam Chamego. Eu tô cabelo cacheado mesmo, eu só acho bonito ser feio. Quer ter vida? Eu acho feio você ser tão bonita. Desde 2019, performando poesias com amor e afeto, retratos do mundo em que vivem, da luta para vencer preconceitos e viver da arte. Quando a gente teve essa ideia do Slam Chamego, a gente tava naquela de criar um espaço pra gente recitar poesia de amor. E só. O ambiente, o pós, o antes, a gente meio que não se preocupava porque a gente era muito novo, a gente não tinha noção dessas coisas. Quando a gente fez o Chamego, a gente decidiu também criar, desenvolver o nosso zine para poder vender nas escolas, vender nos slams, né? Conseguir arrecadar, garinhar um dinheiro para isso. Ter o zine ajudou a gente a ir nas escolas. Ir nas escolas ajudou a gente a entender como é que a gente deveria se comportar na frente do público. A parte financeira foi muito importante, mas eu acho que o zine veio como um preparo de postura pra gente, de como se portar na frente das paradas, de como falar, de como vender um peixe, de como demonstrar sua poesia, até porque o nosso zine falava sobre várias paradas. Tinha vários temas, tanto amor, tanto militância, tanto bagulho de morte, de crime, de amor da minha mãe. Tinha várias paradas juntas no mesmo lugar. Mas eu lembro que a gente vendeu muitos livros. Sei lá, a gente vendia um zine por R$5, às vezes a 10, 15. Mas toda semana a gente estava produzindo zine. Então a gente teve que aprender a se portar, teve que aprender a vender essa ideia. Então o zine veio, ajudou a gente financeiramente, ajudou muito. Porém, ajudou bem mais no aprendizado, no nosso amadurecimento. O nosso público naquela época era muito adolescente, era papo de 15, 16, 17 anos. E adolescente tá sofrendo, principalmente nessa fase de que passa várias paradas e nem entende o porquê. Então, quando a gente vai na escola, dá essa porta de entrada de que o adolescente ele tem como falar sobre o que ele tá sentindo, já se amarrou ali, já ganhamos ali. Só que tinha esse rolê de tratar poesias, vamos dizer, poesias militantes, mas importante que poesias que envolvam sentimentos, tá ligado? E a gente do Chamego, a gente nunca fez essa distinção. Pra gente tudo é poesia e tudo é o que você quer falar. O slam que mais me marcou assim nesse momento, né? Eu ali fazendo papel de slam master, apresentando, chamando as pessoas, com certeza foi o primeiro dia especial do Dia dos Namorados. O coletivo em si, a gente tem umas ideias meio que as pessoas normalmente olham assim e não botam fé. Tipo, a gente acabou percebendo que todo mundo fora do Espírito Santo fazia slam teatro. Todo mundo fazia slam teatro. São Paulo fazia slam teatro, Bahia fazia slam teatro, todo mundo, só a gente que não. Aí em 2019, quando o Chamego quando ele nasceu, essa foi uma ideia que veio junto com a gente, essa ideia de, a gente precisa estar no teatro, velho. Se tá todo mundo no teatro, a gente precisa estar no teatro também, mano. Não tem essa, tá ligado? A gente não é menos que os caras só por ser do Espírito Santo. Aí a gente começou um network, enchendo o saco da galera. Network não, né? Porque na época era só encheção de saco mesmo. A gente foi na prefeitura, na Caralho 4, enchendo o saco de todo mundo. Conseguimos. A gente tinha pouquíssimo dinheiro para poder fazer isso, né? Como eu comentei, devia ter uns 500, 600 reais. Então, a gente conseguiu fazer a multiplicação dos pães com aquele
pouquinho de dinheiro que a gente tinha. Tanto para poder enfeitar o espaço, quanto para poder garantir a alimentação também e bebida das outras pessoas. O impacto dentro do teatro é esse impacto no sentido de ser espetáculo. Isso é uma parada maravilhosa, linda. E esse rolê na rua já é mais uma parada tipo, pô, esse movimento cultural é legal, sabe? Então tem esse impacto de conseguir trazer e chamar as pessoas mais pra perto. Depois que a gente conseguiu essa primeira entrada em um teatro, parece que tudo ficou pouco pra gente. Foi naquele momento que eu falei, cara, o Chamego pode realizar coisas enormes. Se em menos de 10 meses a gente conseguiu realizar isso aqui, imagino que a gente vai conseguir realizar daqui a 2, 3 anos, sacou? Ó, 2 de setembro de 2023, 21h03 da noite. Acabamos de fazer um slam aqui no subúrbio, a Adriele ganhou e agora estamos aqui na frente do SESC para dar um recado, velho. Profetizando mesmo. Um dia a gente vai fazer um slam aqui nesse teatro. Vamos fazer. E vai ser o slam mais foda que esse Espírito Santo já viu. Temos um 10! Quando a gente chega em 2024 e a gente ocupa o SESC, a gente já estava preparado para aquilo. A gente sabia, a gente já entendia de luz, de som, como a gente queria que as filmagens fossem feitas, como a gente queria luz, como o ambiente que a gente queria proporcionar, tudo isso a gente já entendia. E toda essa bagagem que a gente construiu funciona muito pra gente estar aqui hoje e conseguir realizar isso. E eu acho que as pessoas que estão de fora, conseguem ver isso com muito mais clareza do que a gente, né? Conseguem ver essa nossa evolução. Porque é muito difícil a gente estar dentro desse movimento, realizar isso e ter uma perspectiva, assim, sobre essa evolução que a gente teve. É muito legal, tá ligado? Né? Que a gente conseguia sentar, conversar como é que seria o evento e o evento ser lindo, mas ainda assim sempre fica aquele pontinho assim que poderia ter sido diferente, que pelo menos eu particularmente bato muito cabeça com isso. Então o que eu faria diferente? Brigar menos, focar mais na parte boa, porque no final das contas tudo foi lindo, o resultado foi lindo e a prova disso é a crescente que o Chamego teve. A diferença entre 19 e 24 é a maturidade. É a nossa maturidade, porque em 19 também a gente brigou tanto, velho. A gente brigou tanto. 19 o evento acabou, a gente passou, sei lá, uma semana sem se falar, assim, todo mundo sem se falar, porque a gente tava puto um com o outro, porque tava todo mundo muito bolado. E em 2024 a gente terminou o slam no SESC, depois a gente veio tomar uma cerveja todo mundo junto, porque a gente tava leve, mano. A gente tava tranquilo. Então essa experiência, essa evolução, esse ganho de idade também é muito importante. Pô, é difícil falar que eu quero que o Chamego pare, tá ligado? Porque eu não quero que o Chamego acabe. E pra mim, um dia o Chamego vai ter que parar de existir. Para que outras pessoas também tenham essas iniciativas malucas que a gente teve, tá ligado? O ideal seria isso. O ruim é se ninguém fizer. Que se ninguém fizer isso, eu tenho certeza que a cena vai entrar num loop. As pessoas vão falar sobre as mesmas coisas, não vão alcançar novas pessoas, porque é sempre as mesmas pessoas sobre as mesmas coisas. E quando tá dentro desse loop, você não consegue dar um passo para frente. Mas eu espero que isso não aconteça. Espero que, se o Chamego parar, um outro coletivo apareça e fale sobre coisas que a gente não falou, pra gente conseguir ir pra frente. Mas isso não vai acontecer. Tenham fé. A gente tem alguns sonhos, né, velho? Que a gente não realizou ainda. Tipo, a gente tem um sonho de fazer um slam no Carlos Gomes. A gente ainda não realizou. Também era um sonho fazer no SESC, que a gente realizou pra caralho. A gente realizou, só que o Carlos Gomes ainda a gente não realizou. Acho que quando a gente realizar o Carlos Gomes, eu acho que todos os sonhos que a gente tinha em 2019, eu acho que vão ser check
check, check. Não, acho que é isso. Acho que se eu fosse terminar para poder dizer sobre o chamego, parafrasearia nosso grande Carlos Abelhão e dizer que, de fato, amar é esse ato de revolução. Eu não sei como é que as coisas vão continuar depois, por exemplo, com ou sem um chamego, mas eu tenho certeza que realizar o chamego da maneira que a gente realizou me deixa muito feliz, tá ligado? Me deixa muito orgulhoso. Me deixa com um sentimento de missão cumprida. E se de fato, se fosse para fazer, faria de novo. Gostaria de passar pelas mesmas experiências, talvez de formas diferentes, tá ligado? Mas é isso, eu acho que o chamego de fato conseguiu realizar tudo aquilo que a gente, na verdade, nem imaginava no início. Hey!